Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. Como o Paiva falou, nós estamos hoje dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos e vamos estudar sobre as relações de simpatias e antipatias. Essa palavra simpatia, antipatia, essa terminação patia, significa intenso sentimento e simpatia. Então, você dando sim a esse sentimento, dando sim em relação, quando você está em relação com outra pessoa, tá certo? Então, quando você fala, são pessoas simpáticas entre si, ou seja, são pessoas que comungam de uma mesma ideia, de um mesmo sentimento. E antipatia, o contrário, esse prefixo anti, que significa negação. Então, continuando, as nossas questões de hoje, que vai da questão 291 a 295, como todas as outras, são questões importantes, gente, não para o nosso futuro, mas para o hoje. Tudo que nós estudamos, o que a doutrina espírita nos traz, é importante começar agora. Às vezes, nós falamos que o que a doutrina nos traz, nós podemos dar duas notícias, uma boa e uma ruim. A notícia boa é que a doutrina espírita, ela traz, ela nos diz o objetivo para que a gente se torne uma pessoa de bem, para que a gente evolua, para que a gente se melhore, para que a gente seja feliz. Então, ali na doutrina espírita, já que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, então o que ela traz para a gente é exatamente o quê? Os ensinamentos de Jesus, o nosso modelo e guia. Então, ele traz essas informações, ele fala do objetivo, inclusive esse objetivo, se eu perguntasse aqui para qualquer pessoa, qual é o objetivo, qual o fim que você deve ter para você ser uma pessoa feliz, para você ser uma pessoa melhor? Todos nós saberíamos dizer, eu tenho que ter paciência, tenho que ter benevolência, tenho que ser caridoso, tenho que ser tolerante, não ter inveja, e etc, etc. E o bom da doutrina espírita é que ela fala isso, e melhor ainda, gente, ela diz para a gente como a gente conquistar isso. Se você prestar atenção, é um material didático, é um material transmitido, ensinado por Jesus, nos ensinando como a gente conseguir realizar todas essas virtudes dentro de nós. Então, é muito interessante. E a notícia ruim, vamos dizer assim, é que depende de cada um de nós. Nós é que temos que nos esforçar, fazer atitudes, não depende do outro. Tá certo? Depende de nós. E todo esse estudo da doutrina, a gente lembra muito Kardec, professor, então, logicamente, ele tinha essa preocupação. Ele teve essa preocupação com todos nós, de deixar o melhor. E lá no Livro dos Médiuns, nós temos um capítulo, é o 3º capítulo, é um capítulo pequeno, tá certo? Cujo título é Método. E exatamente ali, ele vem nos ensinar, vem nos orientar de como estudar a doutrina espírita. É bem interessante. Ele vem mostrando, logo no primeiro parágrafo, que é no item 18, ele diz para a gente que o espiritismo, como toda a ciência, como toda a filosofia, quem deseja conhecê-lo seriamente, deve submeter-se a quê? A um estudo sério, que inclusive casou bem com o que Paiva falou, Os nossos grupos de estudo, de que uma palestra, você ouvir uma palestra não é o suficiente para você ter um conhecimento da doutrina. Então, lá nesse capítulo, Método, aí Kardec fala isso, que para você ter um conhecimento, você precisa de um estudo sério, de um estudo persistente, tá certo? Porque justamente ele vai tratar o espiritismo de todos os problemas da humanidade, tá certo? De onde é que nós viemos, para o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, questões filosóficas que, dentro da filosofia, eles não responderam, mas dentro da ciência espírita eles respondem, tá certo?
E lá no último item desse capítulo, o 35, Kardec ele diz exatamente isso. Para aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares através das nossas obras, aconselhamos a seguinte ordem. Ele orienta isso. É um capítulo que ele vai dizer como você estudar e como você ensinar o Espiritismo. É bem interessante. Aí ele diz que ele recomenda o primeiro livro, O que é o Espiritismo. Foi um livro publicado em 1859. É um livro pequeno, gente. Tem 187 páginas, mais ou menos, tá certo? E ele dá uma visão geral do que é o Espiritismo. É muito bom, é um livro gostoso de se ler, pequeno, num dia só você já tem aquela ideia geral. É muito interessante, inclusive, a gente oferecer para aquelas pessoas simpatizantes, para aquelas pessoas que estão querendo conhecer melhor o Espiritismo. Então, ele trata de vários assuntos, tem a primeira parte, que é com perguntas e respostas, é bem interessante. E Kardec, ele segue uma maneira de ensinar, uma maneira de passar o seu conhecimento, que filósofos da antiguidade, como Sócrates, também utilizavam. Ele sempre parte do geral e vai até o restrito. Então, justamente nesse livro, que é o Espiritismo, a gente tem aquela ideia geral. Aí, o segundo livro que ele recomenda, logicamente, o Livro dos Espíritos. E ele diz lá, isso aqui que eu estou lendo é exatamente o que Kardec fala. Contém a doutrina completa, ditada pelos Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É o destino do homem desvelado, a iniciação ao conhecimento da natureza dos espíritos e os mistérios da vida de além-túmulo. Então, ele recomenda, logicamente, o Livro dos Espíritos, que é o objetivo de estudo aqui nos sábados. O terceiro livro, que nessa época já tinha sido publicado, o terceiro livro, que é o Livro dos Médios, que é justamente um desdobramento dessa segunda parte que nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, também chamado de 4 livros, tá certo? E nós estamos no segundo, que é justamente sobre a vida espírita, o plano espiritual. E o Livro dos Médios é um desdobramento dessa segunda parte. Nesse Livro dos Médios, nós vamos entender o que é médio, o que é mediunidade, como é que isso acontece, os tipos de médios, quer dizer, são todos os detalhes em relação a esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. E o quarto ponto onde Kardec nos orienta, é a Revista Espírita. A Revista Espírita era também chamada o Jornal de Estudos Psicológicos. Eram revistas publicadas mensalmente, a partir de 1858. Foi publicada até 1869, abril de 1869. Kardec morreu em março de 1869, mas ele já tinha pronto o mês seguinte, no caso, abril. E nessa revista, gente, inclusive, é bem interessante. Aí juntaram, tá certo, o ano, por exemplo, o ano de 1858, e formaram um livro, que é um livro um pouco mais de 500 páginas, cada coleção dessas revistas, formaram 12 livros. Então, para a gente daí já ter ideia que o que Kardec nos deixou, tá certo, de informações, não está apenas nesses 5 livros que a gente tanto fala da codificação, tá certo? Mas existem outros livros, como esse, o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, tem uma viagem dele, que é do ano de 1862, e são publicações que nos ajudam, nos auxiliam no conhecimento dessa doutrina. E nessa Revista Espírita, inclusive, eu acho assim bastante interessante, porque nela a gente tem a oportunidade de conhecer algumas falas de Kardec, porque nessa revista ele responde a leitores algumas dúvidas que os leitores têm, tá certo? Então, a gente tem a oportunidade de ler coisas escritas realmente por Kardec. E nessa revista tem alguns pontos que são exatamente iguais ao que está no Livro dos Espíritos e tem coisas novas também. Novas, eu digo, diferentes do Livro dos Espíritos, tá certo? Então, como nós estamos falando, e outra coisa importante, gente, voltando aqui para
o segundo capítulo nosso, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fazia o primeiro, dividir em 4 partes, porque ele colocou na primeira parte Deus e os elementos gerais, na segunda parte a vida espírita, a vida no plano espiritual, o segundo, as leis morais, depois as consolações, as esperanças. Então, tudo tem uma lógica, não é ao acaso. Ele facilita, um grande professor, então ele faz de tudo para que a gente tenha o melhor conhecimento, de uma maneira bem racional. Então, só para a gente ter uma ideia, tá certo? Para a gente, dessa parte, por exemplo, que nós estamos estudando, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. Essa parte é muito importante, muito importante. Ela tem cerca de 537 perguntas. Então, veja só, o livro tem 1.019 perguntas. Então, mais da metade é dedicado exatamente a essa segunda parte, que vai tratar dos espíritos, de nós, né? Então, ele vai justamente fazer a interação dos espíritos no plano espiritual e no plano corporal. E o elemento comum aí, né, que o elemento fundamental dessa correlação é o espírito, e a gente vai ter a oportunidade de ouvir, de ler, de saber muitas perguntas bem interessantes e importantes para o nosso adiantamento, para a nossa evolução espiritual e, consequentemente, para a nossa felicidade nessa evolução. É bem interessante. Só eu vou citar alguns pontos, são 11 capítulos. Nós estamos no 6º capítulo, tá certo? No primeiro, justamente, ele dá aquela ideia geral sobre o espírito, né, caracterizando a natureza do espírito, a sua origem, a sua classificação, tá certo? É um capítulo interessante, que nós já passamos por ele. No segundo, ele vai tratar exatamente agora do espírito que está lá no plano espiritual e ele voltando aqui para o plano material. Ele vai estudar sobre a encarnação. Por que reencarnar? Qual o objetivo, os limites? Então, muitas coisas sobre essa volta. Você está no plano espiritual e está voltando para o plano material. No 3º capítulo é o contrário. Você está aqui e vai voltar para lá. Então, como é que você chega? Como é que isso acontece? Como é que a alma se separa do corpo? Você muda? Você é o mesmo? Então, todas essas respostas nós encontramos aí. É muito interessante, né? No 3º capítulo, justamente com essa vinda, ou seja, essa encarnação e essa desencarnação, isso aí vai gerar o quê? A pluralidade das existências. Então, ele vai se dedicar no 3º capítulo, ele vai no 4º capítulo, aliás, ele vai investigar uma lei importantíssima, que é a lei da reencarnação. Inclusive, essa lei ela é tão importante e precisa de muitos subsídios para que a gente tenha a importância, o valor dessa lei da reencarnação, que o 5º capítulo ele também faz considerações sobre a pluralidade das existências, tá certo? Porque justamente essa reencarnação é onde a gente vai compreender de uma maneira mais contundente a justiça de Deus, a bondade de Deus. Sem a reencarnação ficaria muito difícil a gente compreender isso. Então, lá a gente podemos ter essas informações. O 6º capítulo, que é exatamente o capítulo que nós estamos estudando, tá certo? Nesse 6º capítulo, nós estamos observando a vida do espírito no plano espiritual, tá certo? No plano espiritual. Todo esse capítulo vai tratar sobre isso. No seguinte, o 7º, eu vou falar até o 11º, só esses pontos para que a gente tenha essa ideia geral, como Kardec nos ensina, a gente para ter uma ideia geral para depois passar para o restrito. Aí, no caso, no 7º capítulo, tá certo? A gente vai ter perguntas e respostas, vai ter informações sobre a nossa vida de espírito aqui, no plano corporal, no plano material. Então, como é que a gente consegue interagir? Será que a gente consegue interagir com o plano espiritual? Como é que se consegue isso? Aí fala alguma coisa dos sonhos, da emancipação da alma, da dupla vista. Então, nós temos aí nesse capítulo.
No 9º capítulo, ele vai falar exatamente da intervenção, como é que acontece a intervenção de quem está lá no plano espiritual e aqui no plano material. Como é que acontece? Então, você vê que todo esse capítulo ele vai tratar do espírito nas nossas diferentes localizações. No nosso transe do plano espiritual para o corporal, depois do corporal para o espiritual, a sua vida lá no plano espiritual, a sua vida aqui no plano material, tá certo? É bem interessante. E no 10º capítulo ele fala algumas coisas sobre as missões dos espíritos. E tem no 11º, que eu achei assim bastante interessante, gente, principalmente para quem está iniciando, que às vezes não percebe essa diferença. É uma pequena diferença, mas que faz grande diferença, tá certo? É o seguinte, lá no capítulo 11, ele vai estudar a evolução do princípio espiritual, ou princípio inteligente, nos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Ele vai estudar isso, ele vai tratar disso. E é interessante a gente lembrar, para a gente se localizar melhor nesse princípio inteligente e princípio espiritual, tá certo? Nós temos Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele cria o princípio inteligente, ou o princípio espiritual, e o princípio material, tá certo? O princípio material, fluido cósmico universal, e dá origem a tudo que nós podemos chamar de matéria. Princípio espiritual, ou princípio inteligente, ele vai se desenvolver no reino mineral, reino vegetal, no reino animal. E um belo dia, ninguém sabe quando, nem como, a gente se torna um espírito individualizado. Nós temos consciência do que somos, um ser. Temos o início do nosso livre-arbítrio. Então, quando isso acontece, não se sabe. Mas nós fomos um desenvolvimento desse princípio espiritual ou princípio inteligente. Aí tem a coisa interessante, vem aí. Nessa segunda parte que nós estamos estudando, que começa na questão de número 76, Kardec pergunta o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? Aí a resposta: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Aí, quando a gente está estudando a primeira parte do Livro dos Espíritos, na questão 23, Kardec pergunta: que é o espírito? E a resposta: o princípio inteligente do universo. Então, a informação, a diferença vem exatamente aí para a gente ter uma compreensão durante todo o nosso estudo da doutrina espírita. Veja só. Quando ele pergunta na questão 23, que é o espírito, está escrito espírito com letra E minúscula. Tá certo? E Kardec não erra em toda a codificação. Quando ele fala, você vê a palavra espírito com letra E minúscula, ele está falando do princípio espiritual, do princípio inteligente. Quando ele escrever espírito com E maiúsculo, ele está falando de nós, espíritos individualizados, tá certo? De um ser individualizado. E Kardec bota uma notinha lá na questão número 76, vocês podem lá e conferir. Abaixo da pergunta ele bota: o vocábulo espírito é empregado aqui, no início desse capítulo, para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, que a gente fique com essa informação, gente, que às vezes, principalmente quando estamos iniciando na doutrina, a gente às vezes não percebe. Aí a gente vai ler alguma coisa e confunde, achando que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então, espírito com letra E minúscula, ele está falando, explicando o princípio inteligente do universo. Espírito com a letra E maiúscula, espírito individualizado, tá certo? Bem, eu achei interessante a gente dar essa geral para poder a gente também valorizar cada pergunta do nosso estudo, tá certo? E com aquela lembrança que tudo que nós vamos estudar aqui, das nossas questões, é importante, gente, para a gente praticar
hoje, não é para amanhã, não é para quando a gente sair daqui e for para o plano espiritual, não. É para a gente começar desde já, porque nós já vimos que tem essas interferências de um mundo com o outro. Então, na primeira questão, Kardec pergunta: além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Então, a pergunta é bem clara, né? Ele já afirma que há uma simpatia geral, isso aqui ele está no plano lá espiritual, ele está falando dos espíritos no plano espiritual. Tem aquela simpatia geral, devido às suas semelhanças, né? O progresso de cada um são semelhantes, eles têm ideias, têm sentimentos semelhantes, mas será que existe aquelas coisas particulares também? Né? Uma afeição particular? Como, por exemplo, aqui, né, no nosso GEFA. Nós temos aqui as pessoas que são frequentadoras, temos os trabalhadores, nós temos um grande grupo. Mas dentro desse grande grupo, tá certo? Nós temos afinidade, porque se a gente vem para cá é porque a gente gosta daqui, a gente se sente bem, gosta de encontrar determinadas pessoas e tudo mais. Então, mas dentro desse grande grupo tem os grupos pequenos. Não é verdade? Tem aqueles grupos que trabalham juntos, então que às vezes se vê mais vezes durante a semana, tem mais afinidade. Então é isso que Kardec está perguntando. Será que existe isso também lá no plano espiritual? E a resposta é sim. Ele diz sim, como entre os homens. Agora ele dá uma ressalva. Ele diz: mas o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Então, veja só, gente, existem essas afeições particulares, tá certo? Lá no plano espiritual, e ela é mais forte. Por quê? Porque quando a gente desencarna, e nós já estudamos isso nessa segunda parte, nós já estudamos sobre as sensações, sobre os sentimentos, de como acontece nossa visão, nossa audição. Então, a gente, quando desencarna, nós somos autênticos, exatamente o que somos, nem melhores e nem piores. Nós somos exatamente o que somos. Então, a gente vai ter afinidade com os nossos semelhantes. A gente não tem a oportunidade de fingir. Porque aqui, quando nós estamos com essa capa, você pode chegar em qualquer local, num centro espírita, numa igreja evangélica, qualquer local. Você pode chegar e meu amor para cá, meu amor para lá, dá licença, pode sentar, e às vezes chega em casa e não dá uma boa noite. Você se mostra com uma gentileza, com uma virtude que você não tem, tá certo? Que você é seletivo. Você tem determinados locais porque você acha que vai ter alguma vantagem para você de ter aquele comportamento, de apresentar aquela virtude. Mas quando nós estamos lá no plano espiritual, não temos como fazer isso. Nós somos realmente o que somos. Somos transparentes. Não transparente no sentido de ser do material, né, de ser transparente, mas transparente no sentido do que nós somos, dos sentimentos que nós temos, das qualidades, das virtudes que nós temos. Tá certo? Na segunda questão, que é a 292, Kardec pergunta: há ódio entre os espíritos? Aparentemente, a gente podia não valorizar tanto essa pergunta, né? E Kardec, porque já perguntou se tem simpatia. Bom, se tem simpatia, deve ter raiva também, deve ter ódio, né? Mas ódio é uma palavra forte. Kardec pergunta exatamente assim: há ódio entre os espíritos? E vamos ver a resposta, tá certo? Não há ódio senão entre os espíritos impuros. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as desavenças. Então, veja só. É uma pergunta, gente, importante. É uma pergunta que a gente precisa realmente compreender. E, como eu falei, vou repetir, umas questões sempre estão correlacionadas com outras. E Kardec faz uma lógica nisso. Então, para que a gente entenda, para que a gente compreenda bem essa questão, a gente precisa saber o que são espíritos impuros. Tá certo?
Aí vamos lá, aqui, nessa segunda parte também. Inicia na questão de número 100. Kardec vai nos trazer a informação sobre a escala espírita. Essa escala espírita, todos os espíritos criados por Deus, todos, eles vão estar em uma dessas 3 ordens. O espírito puro, ou perfeito, espírito bom ou espírito imperfeito. Perfeito, bom e impuro são títulos, são estados. Então, e como tais, são conquistas nossas. Se você está no espírito puro, perfeito, um exemplo, Jesus, é uma conquista dele. Não é um adjetivo, é uma conquista nessas ordens. E essa ordem, essas 3 ordens, também nós dividimos, Kardec fala lá, em 10 classes. Vai da primeira à 10ª classe. A primeira classe pertence à primeira ordem, só tem uma classe, dos espíritos puros ou perfeitos. Os de segunda ordem são 4 classes. E os de terceira ordem, os imperfeitos, são 5 classes. Para a gente saber, que é uma coisa importante, gente, essa escala espírita nos ajuda muito, porque a gente começa a ter oportunidade de estabelecer metas para nós. A minha meta é passar de tal ordem para tal ordem. Então, vamos saber em que ordem nós estamos. E é muito simples. Basta você se perguntar. De vez em quando, você sente raiva, você sente mágoa, você sente tristeza, você sente inveja, você sente egoísta, é orgulhoso? Se você responder sim a uma dessas perguntas, você pertence à terceira ordem. Você é um espírito imperfeito, tá certo? Tem alguém aqui que tenha respondido não? Ninguém respondeu não, né? Essas perguntinhas. Então, todos nós aqui estamos dentro de quê? Dos espíritos imperfeitos. E já temos uma boa caminhada, viu, gente? Nós nascemos simples e ignorantes. Já andamos bastante. Então, nós somos... E dentro desses espíritos imperfeitos, como nós falamos, que tem 5 classes, a última classe é exatamente dos espíritos impuros. Porque cada classe dessa, Kardec dá as suas características gerais, as suas características mais restritas, né? O espírito puro, ele tem a perfeição absoluta. Não exatamente absoluta, porque os absolutos só Deus, mas ele tem num nível bem superior. O espírito bom, que é o de segunda ordem, espírito bom. Nós podemos ser até pessoas boas, mas nós não somos espíritos bons. Espírito bom é aquele espírito que já conquistou a bondade. Ele já tem isso dentro dele. Em qualquer lugar que ele esteja, ele tem essa bondade. Agora, é uma classe, é uma ordem que ainda precisa de evolução para poder chegar a um espírito puro. Ele precisa de evolução dentro da ciência, dentro da sabedoria. Então, ele é dividido em 4 classes. Esses espíritos, eles são raros, raríssimos entre nós, encarnados. Mas eles não são raros no universo, tá certo? Eles são infinitos. E, inclusive, no nosso orbe, eles não são raros. Porque uma das funções, quando nós vamos estudar lá, aqui no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que uma das funções desses espíritos, que Deus dá para ele, uma das missões, é ele ser nosso anjo de guarda. E todos nós, gente, temos um anjo de guarda. Todos nós. É uma lei de Deus. Ele não pergunta se você quer, você tem. É aquele espírito protetor, aquele espírito que nos ajuda em várias encarnações, sempre dando vibrações boas, sempre dando boas influências, sempre que possível conversando com a gente, durante o nosso sono, quando a gente se desdobra. Então, a gente precisa abrir nossos olhos e nossa mente para esse amigo. E uma das maneiras é através da oração, é através da prece, é através do trabalho do bem, que sempre ele está ali junto da gente. A gente acreditar que realmente nós temos esse amigo que sempre está nos ajudando, tá certo? É o espírito bom.
E o espírito imperfeito é aquele que ainda é ignorante, né? Ignorante de conhecimento, a matéria ainda se sobrepõe ao espírito, ele ainda é orgulhoso, é egoísta, tá certo? Nós temos a intuição de Deus, mas nós ainda não compreendemos Deus, senão a gente não fazia tantas coisas, tá certo? Tantas coisas que não são boas, né? E esses espíritos impuros, que é dos espíritos imperfeitos, que ele está na 10ª classe, são aqueles espíritos assim muito ainda voltados ao mal. Ele se sente feliz em realizar o mal, ele se compraz naquilo ali. E não é necessário de ser o inimigo dele, não, de ser alguém que ele não goste. Pode ser o inocente, mas ele se sente feliz. É por isso que ele diz, não há ódio senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as desavenças. Então, veja a importância da gente conhecer essa escala espírita, da gente saber em que nível nós estamos, porque essas 5 classes, ela tem características diferentes e não é aquilo estabelecido. 10ª classe, 9ª classe, não. Tem sentimentos que variam. Você pode ter alguma coisa da 10ª classe, pode ter alguma coisa da 9ª classe. Isso aí vocês vão estudar e vão saber quais são as características de cada nível desse, tá certo? Que não é, no caso, o objetivo do nosso estudo. Nós fizemos isso apenas para chamar a atenção da importância do estudo, do conhecimento dessa escala espírita. Tá certo? Então, voltando agora ao nosso estudo, né? A 293. Veja só que pergunta maravilhosa para a gente, muito boa. Kardec pergunta, 2 seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Eu fui inimiga de Maria aqui. Aí eu desencarnei, ela desencarnou. A gente vai continuar com esses ressentimentos lá no plano espiritual? A pergunta é essa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém tem inimigo aqui? Quem tiver, levanta o braço. Ninguém tem inimigo? Ninguém, gente. Ninguém tem inimigo. O que vocês acham? Que aquela fala de Jesus... Amai os vossos inimigos. Jesus, quando falava, ele falava para a humanidade toda. Ou será que ele falava só para um grupinho? Porque se ninguém tem inimigo, estamos fora desse mandamento. A gente não vai ter esse sacrifício de amar os nossos inimigos, não é verdade? Então, gente, a gente precisa saber estudar. Veja como é boa essa pergunta. A gente entender o que significa inimigos. Porque vocês já prestaram atenção que, devido à nossa pobreza de linguagem, uma palavra tem vários significados. Você vai no dicionário, tem palavra que tem 10, 15 significados. A mesma palavra. E inimigos, aqui, quando a gente vai lá no dicionário, porque quando a gente fala assim, inimigo, a gente pensa logo naquele inimigo ferrenho, né? Naquela coisa forte, que traiu, que colocou o outro na falência, que matou o irmão, que matou o pai. A gente pensa nessas coisas bem fortes. Mas, na verdade, inimigos, essa palavrinha também significa quando alguém tem uma ideia contrária à sua. E é o que a gente mais encontra dentro de casa, né? Quando o nosso filho, adolescente, aí chega, vai ter uma festa, a mãe ou o pai, você não vai para essa festa, e ele grita, ele xinga, e naquela hora, aquela mãe, aquele pai são os maiores inimigos daquela criatura, porque está indo de encontro ao que ele mais quer. Ele quer um celular novo, e o pai não quer dar o celular novo. Então, ele fica possesso mesmo, de raiva, tá certo? Ele xinga, ele não gosta, e às vezes tem uns que dizem, eu tenho ódio de você, né? Tem muito adolescente que fala isso. Muitos pais escutam, não gosto mais de você, né? Às vezes até pequenininho. Não gosto de você, porque você não deu o que eu queria. Então, gente, inimigo, ele tem também essa questão de ser mais amplo, esse entendimento. Então, agora, alguém tem inimigo aqui? Todo mundo tem, né? E onde é que nós temos mais inimigos, gente?
dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, no bairro onde a gente mora, não é isso? No prédio onde a gente mora. Agora tem uma coisa boa, eu acho que vale a pena a gente falar, vou falar rapidinho, tá certo? Quando Jesus disse para a gente, amai os vossos inimigos, muita gente, né, inclusive espíritas, né, os religiosos, isso é muito difícil, só Jesus consegue. Eu não estou ainda nesse nível de conseguir. Mas quando a gente compreende o que a fala de Jesus, a gente vai dizer, agora eu posso. E é por isso que eu digo, tudo que a gente estuda é para hoje, para começar agora. E lá, nessa fala de Jesus, amai os vossos inimigos, essa palavra amor, amar os nossos inimigos, então a gente foi procurar o seguinte, que no grego, tá certo? A palavra amor tinha várias palavras com esse significado, dando algumas diferenças. Por exemplo, eros era o amor erótico, philos, o amor fraternal, o amor filial, e tinha um que Jesus usava muito, era o amor ágape, que significa o amor comportamento. O amor comportamento. Aí, quando você chega no Novo Testamento, você encontra isso no grego. Nas traduções, eu, pelo menos, quando eu li, eu não vi essa palavra, mas dizem que no original ele tem realmente essa palavra ágape, que significa o amor comportamento. E lembrando a primeira carta aos Coríntios de Paulo de Tarso, ele dá uma definição de amor, que em algumas traduções a gente encontra como a palavra caridade, mas em muitas a gente encontra com a definição de amor. E lá ele fala que o amor é paciente, que o amor é bondoso, é tolerante, não deseja o mal para o outro, enfim. Aí a gente começa a observar que toda essa definição de amor que Paulo nos traz é tudo comportamento, gente. Você ser paciente é um comportamento. Você ser tolerante, você ser indulgente, tudo é comportamento. E se é comportamento, a escolha é sua. Você escolhe ser paciente ou não, ser tolerante ou não. Então, quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, ele estava se referindo ao amor ágape, ou seja, ao amor comportamento. É lógico que a gente, quando vê uma pessoa que é muito querida nossa, a gente fica feliz, os olhos brilham, enquanto que a gente, quando vê um que nos fez mal, que a gente não gosta, mas a gente não sente esse sentimento, ele não estava falando desse sentimento, ele estava, mas você pode se comportar bem, é uma escolha sua, você pode, inclusive, fazer o possível para ajudá-lo, não se sentir feliz porque a pessoa se deu mal. Então, esse amor ágape, a gente já pode fazer isso agora, já, tá certo? Treinar desde já, até que um dia, quando nós formos espíritos mais evoluídos, basta ser de segunda ordem, a gente já ter esse amor bem numa qualidade, numa intensidade bem maior, até ficar com amor incondicional como Jesus, que ama a todos nós de uma maneira igual, sem preferência. Tá certo? Então, ficou mais fácil, não ficou? Bem, mas vamos voltar à nossa questão. Vou repetir a questão. Dois seres que foram inimigos, esses inimigos a gente já entendeu direitinho, né? Na Terra, conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? A resposta, não. Compreenderão que sua aversão era bobagem e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão um interesse material o que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da desavença não mais existindo, podem rever-se com prazer. Então, é exatamente, lembra? Inclusive, Kardec depois faz uma notinha aqui. Qualquer um de nós, ou uma boa parte, a gente, quando era criança, ou principalmente adolescente, não tinha aquele irmão que a gente brigava sempre, né? Implicava, ou o vizinho, ou o amigo, e que hoje, depois de adulto, a gente se dá super bem, é muito amigo, a gente até ri daquilo que a gente fez no passado, das implicâncias. Puxa, eu brigava tanto contigo, eu fazia tanta coisa, e
realmente era uma bobagem. Então, da mesma maneira que aqui, no nosso plano, acontece dessa maneira, quando nós desencarnamos e estamos lá no plano espiritual, com a nossa visão bem mais ampliada, a gente começa a sentir que aquilo realmente era muito infantil. E aquilo passa e a gente pode se tornar bons amigos, tá certo? De realmente não conservar esses ressentimentos. E Kardec, nessa questão, ele faz um comentário. Ele diz, da mesma maneira, é exatamente o que nós falamos, da mesma maneira que 2 escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a infantilidade de suas brigas e deixam de se malquerer, tá certo? A 294. Aqui, Kardec, ele já vai um pouquinho mais forte em termos de mais ações. Ele usa essa palavra. Ele diz, a lembrança das mais ações que 2 homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia. Ou seja, eu cometi um grande mal para uma pessoa, essa pessoa também fez comigo um grande mal. A gente desencarna, a gente mantém essas lembranças. Isso é um motivo, é um obstáculo para que a gente não fique junto, para que a gente não comungue aquelas ideias, aquele sentimento, que não seja simpático com o outro? Sim, ele responde. Essas lembranças, né, ela os leva a se distanciarem. Então, é importante a gente perceber isso. Que isso é uma coisa, algo, é como nós falamos, quando você desencarna, você continua sendo autêntico, sendo o que você é. Por isso, desde já, a importância da gente crescer em nossos sentimentos, em nossos relacionamentos, tá certo? Para que a gente não leve para o outro lado determinadas lembranças, determinados sentimentos. Aí vamos à questão 295, a nossa última questão, que é muito boa, gente, muito boa mesmo. Vamos lá. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Veja que essa questão já tem uma coisa diferente. Eu fiz mal a Maria, aqui, Maria desencarnou, está lá no plano espiritual. Qual será o sentimento dela em relação a mim? Ela está lá e eu estou aqui. Que interferência vai ter nisso aí? Então, é uma pergunta importante. É uma pergunta para a gente pensar, uma pergunta para a gente raciocinar o que estamos fazendo aqui com o nosso próximo, com quem está próximo de nós, né? Então, que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Aí vem a resposta. Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. É a primeira afirmativa. Se a gente considerar esse bom, se fosse o espírito de segunda ordem, que eles desejam o bem, ele já é uma virtude que eles possuem, eles perdoariam sem problema nenhum, tá certo? Eles não têm rancor, não têm raiva de ninguém, eles perdoam. Mas se a gente pode considerar esse bom aqui em relação a nós mesmos. Não existe, às vezes, na nossa vida, se a gente lembrar até a nossa existência no dia de hoje. Não tem aquelas pessoas que, às vezes, fizeram algum mal para a gente, mas eles vêm, pedem perdão, pedem desculpa, tá certo? E a gente sente que realmente é verdadeiro. A gente sente isso nas suas palavras, no seu olhar, na sua conduta, nas suas atitudes, e a gente perdoa. Tá certo? A gente perdoa, porque nós somos pessoas já boas, não somos espíritos bons. Por que nós somos pessoas boas? Porque tem momentos, gente, que você faz o bem, que você se sente assim, num êxtase. Você realiza o bem, você faz as coisas, aí daqui a pouco alguém pisa naquele pontinho, naquele calo que dói, aí você dá uma baixada de vibração e você fica com raiva, não quer mais saber daquela pessoa, daquela coisa e tal. Então, a gente temos esses altos e baixos, mas nós somos pessoas boas. Todos nós que estamos aqui, que estamos nessa busca, nessa procura de seguir o nosso modelo e guia, é porque nós já somos pessoas que temos momentos bons na nossa existência, tá certo? Então, se a gente entender assim, fica bem fácil de compreender que também
essa Maria que está lá no plano espiritual, que desencarnou, se ela é uma pessoa boa, e ela perceber que eu estou aqui, mas eu peço perdão, eu faço prece para ela, eu peço desculpa por aquilo que fiz de maneira sincera, ela me perdoa, tá certo? Olha, se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Agora vem a outra afirmativa. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Repetindo, se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. O que é que a gente lembra aqui, gente? Dos casos de obsessão. Então, para a gente ver que as obsessões que nós passamos, que acontecem com a gente, não é à toa, não. Tem um motivo. Nós não somos inocentes nesse processo. Não somos. Então, o que é que a gente pode aprender com essa questão? Então, se o espírito não for, ele for ligado ainda ao mal, ele vai continuar. Então, que a gente procure não estimular no outro, não fazer com que o outro tenha esse sentimento para conosco. Nem a gente sentir para com eles e nem o contrário também. É importante isso. E, logicamente, e como eu falei, relembrando, né, que na doutrina espírita, o que é que nós temos? Nós temos também não só o objetivo que precisamos atingir, a meta que precisamos atingir, e como fazer isso. Então, aqui, por exemplo, nós, às vezes, estamos aqui no centro espírita e conhecemos alguém que faz 30 anos que está no espiritismo e há 30 anos que faz tratamento de obsessão. Aí a pessoa diz, puxa vida, acho que aquele não tem mais jeito, não. Mas tem, gente. Mas sabe o que é que acontece? É porque a gente vem e faz a consulta, aí a espiritualidade diz, faça o evangelho, faça o bem, vá fazer campanha do quilo, vá ajudar o próximo, ajuda o pessoal dentro de casa, seja mais compreensivo e tal, e tal. E você se estimula com aquilo, aí você sobe sua vibração, entra, não tem mais sintonia com aquele espírito obsessor, aí você se sente leve, não é que melhorou? Aí, quando é depois de um tempo, a gente relaxa, aí desce a vibração de novo, sintoniza de novo com o nosso obsessor e volta a ter os mesmos sintomas. Aí volta para o centro de novo, vai fazer tudo de novo. Então, fica nesse vai e vem. Então, o que é que nós podemos fazer? É realmente nos melhorar. E outra coisa, não desejar que o nosso obsessor se afaste de nós. Não, é alguém que a gente feriu. Então, a gente vai fazer de tudo, vai conversar, vai orar por ele, para que ele cresça junto com a gente. Para todo o trabalho no bem que a gente faça, ele esteja ali junto, para que ele cresça. Se por acaso ele não quiser, paciência. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, você aumenta a sua vibração e não fica mais sintonizado naquele tom. Logicamente que um dia nós vamos reparar o que nós fizemos com ele, um dia nós seremos espíritos simpáticos e espíritos amigos. Mas tem um tempo, tanto para a gente como para eles, tá certo? Então, é bem interessante. E a gente lembra de que eu fui lá no Evangelho, vocês lembram daquela fala do Cristo, quando ele diz, reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Todos nós lembramos dessa passagem de Jesus, não é? Ele diz assim, existe, né, na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo. Eles perseguem aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz, morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau, ele espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo com seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão.
daqueles casos, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade. Então, é exatamente isso que nós temos de orientação lá no Evangelho. E ele diz mais: quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Tá certo? Então, vejam a importância de todo esse estudo que nós tivemos hoje para as nossas vidas. Tá certo? Desde já, como nós repetimos, o que a doutrina nos traz é um material didático, é uma maneira que, se a gente se aplica, porque a gente ter só o conhecimento, gente, não vale. Para encerrar, eu vou contar uma historinha que talvez a maioria já conheça, para ilustrar. Conta-se que tinha um palestrante muito bom, um conhecimento assim fabuloso, e sempre falava no centro, e tinha seu Manuel, que escutava na primeira cadeira, e naquela época ele tinha aquele gravadorzinho. Ele gravava, e teve uma vez que ele perguntou: por que o senhor grava todas as minhas palestras? Senhor, é porque eu não sei ler nem escrever. Então, o que acontece? Eu boto aqui porque aí eu escuto. Eu não consigo ler os livros, mas eu escuto o que o senhor fala. Então, eu vou aprendendo aqui. Então, tudo bem. Eles desencarnam, né? Os dois desencarnam, aí quando chega lá, o palestrante está lá numa situação não muito boa, e daqui a pouco vem uma equipe, e quem é que está no meio da equipe? Seu Manuel. Aí, seu Manuel, quando ele olha, ele disse: não acredito. Ele disse: mas, seu Manuel, o senhor não é aquele que escutava, que gravava minhas palestras? Meu irmão, sou eu mesmo. Ele disse: como é que o senhor conseguiu de estar nessa situação e eu nessa? Ele disse: meu irmão, é porque o senhor falava e eu fazia. Então, ele executava. Então, o importante é isso, gente. Tá certo? Não é a gente ter só o esclarecimento, é a gente ter a nossa reforma, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral. Então, vamos... Agora, a gente tem vários materiais, né? Nós temos a doutrina espírita, que a gente pode estudar e conseguir muita melhora, e tem também a outra maneira, outro material, que é através do sofrimento. É como o Chico nos diz, né? A gente vai evoluir, gente. A gente vai evoluir e evolui desidratando. Desidratando ou pelo suor do trabalho, ou pelo suor, ou pela perda das lágrimas, né? A gente, de qualquer maneira, desidrata. Ou pelo suor do trabalho, ou pelas lágrimas do sofrimento. Então, que a gente escolha o suor do trabalho. Que Jesus nos abençoe.